de Clarice Lispector, 3 contos, da obra Felicidade Clandestina. Miopia progressiva. Se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade dos outros. Às vezes, o que ele dizia despertava de repente nos adultos um olhar satisfeito e astuto. Satisfeito por guardarem em segredo o fato de acharem-no inteligente e não o mimarem. Astuto por participarem, mais do que ele próprio, daquilo que ele dissera. Assim, pois, quando era considerado inteligente, tinha ao mesmo tempo a inquieta sensação de inconsciência. Alguma coisa lhe havia escapado. A chave de sua inteligência também lhe escapava, pois às vezes, procurando imitar a si mesmo, dizia coisas que iriam certamente provocar de novo rápido movimento no tabuleiro de damas. Pois era esta a impressão de mecanismo automático que ele tinha dos membros de sua família. Ao dizer alguma coisa inteligente, cada adulto olharia rapidamente o outro, com um sorriso claramente suprimido dos lábios, um sorriso apenas indicado com os olhos, como nós sorriríamos agora, se não fôssemos bons educadores. E, como numa quadrilha de dança de filme de faroeste, cada um teria de algum modo trocado de par e lugar. Em suma, eles se entendiam, os membros de sua família, e entendiam-se à sua custa. Fora de se entenderem à sua custa, desentendiam-se permanentemente, mas como nova forma de dançar uma quadrilha. Mesmo quando se desentendiam, sentia que eles estavam submissos às regras de um jogo, como se tivessem concordado em se desentenderem. Às vezes, pois, ele tentava reproduzir suas próprias frases de sucesso, as que haviam provocado movimento no tabuleiro de damas. Não era propriamente para reproduzir o sucesso passado, nem propriamente para provocar o movimento mútuo da família, mas para tentar apoderar-se da chave de sua inteligência. Na tentativa de descoberta de leis e causas, porém falhava, e ao repetir uma frase de sucesso, dessa vez era recebido pela distração dos outros, com os olhos pestanejando de curiosidade, no começo de sua miopia. Ele se indagava porque uma vez conseguia mover a família e outra vez não. Sua inteligência era julgada pela falta de disciplina alheia. Mais tarde, quando substituiu a instabilidade dos outros pela própria, entrou por um estado de instabilidade consciente. Quando o homem manteve o hábito de pestanejar de repente ao próprio pensamento, ao mesmo tempo que franzia o nariz, o que deslocava os óculos, exprimindo com esse cacuete uma tentativa de substituir o julgamento alheio pelo próprio, numa tentativa de aprofundar a própria perplexidade, mas era um menino com capacidade estática. Sempre fora capaz de manter a perplexidade como perplexidade, sem que ela se transformasse em outro sentimento. Que a sua própria chave não estava com ele, a isso ainda menino habituou-se a saber, e dava piscadelas que ao franzirem o nariz deslocavam os óculos, e que a chave não estava com ninguém, isso ele foi aos poucos adivinhando, sem nenhuma desilusão. Sua tranquila miopia exigindo lentes cada vez mais fortes. Por estranho que parecesse, foi exatamente por intermédio desse estado de permanente incerteza e por intermédio da prematura aceitação de que a chave não está com ninguém. Foi através disso tudo que ele foi crescendo normalmente e vivendo em serena curiosidade. Paciente e curioso, um pouco nervoso, diziam.
referindo-se ao tique dos óculos. Mas nervoso era o nome que a família estava dando à instabilidade de julgamento da própria família. Outro nome que a instabilidade dos adultos lhe dava era o de bem comportado, de dócil, dando assim o nome não ao que ele era, mas à necessidade variável dos momentos. Uma vez ou outra, na sua extraordinária calma de óculos, acontecia dentro dele algo brilhante e um pouco convulsivo, como uma inspiração. Foi, por exemplo, quando lhe disseram que daí a uma semana ele iria passar um dia inteiro na casa de uma prima. Essa prima era casada, não tinha filhos e adorava crianças. Dia inteiro incluía almoço, merenda, jantar e voltar quase adormecido para casa. E quanto à prima? A prima significava a Moresta, com suas inesperadas vantagens e uma incalculável pressurosidade. E tudo isso daria margem a que pedidos extraordinários fossem atendidos. Na casa dela, tudo aquilo que ele era teria por um dia inteiro um valor garantido. Ali o amor mais facilmente estável, de apenas um dia, não daria oportunidade à instabilidade de julgamento. Durante um dia inteiro, ele seria julgado o mesmo menino. Na semana que precedeu o dia inteiro, começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima. Procurava decidir se logo de entrada diria alguma coisa inteligente, o que resultaria que durante o dia inteiro ele seria julgado como inteligente, ou se faria logo de entrada algo que ele julgasse bem comportado, o que faria com que durante o dia inteiro ele seria o bem comportado. Ter a possibilidade de escolher o que seria e pela primeira vez por um longo dia fazia-o endireitar os óculos a cada instante. Aos poucos, durante a semana precedente, o círculo de possibilidades foi se alargando e, com a capacidade que tinha de suportar a confusão, ele era minucioso e calmo em relação à confusão. Terminou descobrindo que até poderia arbitrariamente decidir ser por um dia inteiro um palhaço, por exemplo, ou que poderia passar esse dia de um modo bem triste, se assim resolvesse. O que o tranquilizava era saber que a prima, com seu amor sem filhos e, sobretudo, com a falta de prática de lidar com crianças, aceitaria o modo que ele decidisse de como ela o julgaria. Outra coisa que o ajudava era saber que nada do que ele fosse durante aquele dia iria realmente alterá-lo, pois prematuramente tratava-se de criança precoce. Era superior à instabilidade alheia e à própria instabilidade. De algum modo, pairava acima da própria miopia e da dos outros, o que lhe dava muita liberdade. Às vezes apenas a liberdade é uma incredulidade tranquila. Mesmo quando se tornou homem, com lentes espessíssimas, nunca chegou a tomar consciência dessa espécie de superioridade que tinha sobre si mesmo. A semana precedente à visita à prima foi de antecipação contínua. Às vezes, seu estômago se apertava apreensivo. É que naquela casa, sem meninos, ele estaria totalmente à mercê do amor sem seleção de uma mulher. Amor sem seleção representava uma estabilidade ameaçadora. Seria permanente e, na certa, resultaria no único modo de julgar, e isso era a estabilidade. A estabilidade, já então, significava para ele um perigo. Se os outros errassem no primeiro passo da estabilidade, o erro se tornaria permanente, sem a vantagem da instabilidade, que é a de uma correção possível. Outra coisa que o preocupava de antemão era o que faria o dia inteiro na casa da prima, além de comer e ser amado. Bem, sempre haveria a solução de poder de vez em quando ir ao banheiro, o que faria o tempo passar mais depressa. Mas com a prática de ser amado, já de antemão o constrangia que a prima, uma estranha para ele, encarasse com infinito carinho as suas idas ao banheiro. De um modo geral, o mecanismo de sua vida se tornara motivo de ternura. Bem, era também verdade que, quanto a ir ao banheiro, a solução podia ser a de não ir nenhuma vez ao banheiro. Mas não só seria durante um dia inteiro irrealizável, como ele não queria ser julgado, o menino que não vai ao banheiro.
Isso também não apresentava vantagem. Sua prima, estabilizada pela permanente vontade de ter filhos, teria, na não ida ao banheiro, uma pista falsa de grande amor. Durante a semana que precedeu o dia inteiro, não é que ele sofresse com as próprias tergiversações, pois o passo que muitos não chegam a dar, ele já havia dado. Aceitara a incerteza e lidava com os componentes da incerteza com uma concentração de quem examina, através das lentes de um microscópio. À medida que durante a semana as inspirações ligeiramente convulsivas se sucediam, elas foram gradualmente mudando de nível. Abandonou o problema de decidir que elementos daria à prima, para que ela, por sua vez, lhe desse temporariamente a certeza de quem ele era. Abandonou essas cogitações e passou a previamente querer decidir sob o cheiro da casa da prima, sob o tamanho do pequeno quintal onde brincaria, sob as gavetas que abriria enquanto ela não visse, e finalmente entrou no campo da prima propriamente dita, de que modo devia encarar o amor que a prima tinha por ele. No entanto, negligenciara um detalhe: a prima tinha um dente de ouro do lado esquerdo. E foi isso, ao finalmente entrar na casa da prima, foi isso que num só instante desequilibrou toda a construção antecipada. O resto do dia poderia ter sido chamado de horrível se o menino tivesse a tendência de pôr as coisas em termos de horrível ou não horrível. Ou poderia se chamar de deslumbrante, se ele fosse daqueles que esperam que as coisas o sejam ou não. Houve o dente de ouro, com o qual ele não havia contado, mas com a segurança que ele encontrava na ideia de uma imprevisibilidade permanente, tanto que até usava óculos. Não se tornou inseguro pelo fato de encontrar logo de início algo com o que não contara. Em seguida, a surpresa do amor da prima é que o amor da prima não começou por ser evidente, ao contrário do que ele imaginara. Ela o recebera com uma naturalidade que inicialmente o insultara, mas logo depois não o insultara mais. Ela foi logo dizendo que ia arrumar a casa, que ele podia ir brincando. O que deu ao menino, assim de chofre, um dia inteiro vazio e cheio de sol. Lá pelas tantas, limpando os óculos, tentou, embora com certa isenção, o golpe da inteligência e fez uma observação sobre as plantas do quintal, pois quando ele dizia alto uma observação, ele era julgado muito observador, mas sua fria observação sobre as plantas recebeu em resposta um "pois é", entre vassouradas no chão. Então foi ao banheiro, onde resolveu que, já que tudo falhara, ele iria brincar de não ser julgado. Por um dia inteiro, ele não seria nada, simplesmente não seria. E abriu a porta num safanão de liberdade. Mas à medida que o sol subia, a pressão delicada do amor da prima foi se fazendo sentir. E quando ele se deu conta, era um amado. Na hora do almoço, a comida foi puro amor errado e estável. Sob os olhos ternos da prima, ele se adaptou com curiosidade ao gosto estranho daquela comida. Talvez marca de azeite diferente, adaptou-se ao amor de uma mulher, amor novo, que não parecia com o amor dos outros adultos. Era um amor pedindo realização, pois faltava à prima a gravidez, que já é em si um amor materno realizado. Mas era um amor sem a prévia gravidez. Era um amor pedindo a posteriori a concepção. Enfim, o amor impossível. O dia inteiro, o amor exigindo o passado que redimisse o presente e o futuro. O dia inteiro, sem uma palavra. Ela exigindo dele que ele tivesse nascido no ventre dela. A prima não queria nada dele, senão isso. Ela queria do menino de óculos, que ela não fosse uma mulher sem filhos. Nesse dia, pois, ele conheceu uma das raras formas de estabilidade. A estabilidade do desejo irrealizável, a estabilidade do ideal inatingível. Pela primeira vez, ele, que era um ser votado à moderação, pela primeira vez sentiu-se atraído pelo imoderado, atração pelo extremo impossível, numa palavra, pelo impossível. E pela primeira vez
teve então amor pela paixão. E foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o mundo, o relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo, em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento, foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos, e a miopia mesmo é que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos, sob o pretexto de limpá-los, e sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. O grande passeio. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido, encontravam-se pequenas croças de pão colados pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera há 2 semanas, e as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: mocinha. As pessoas sorriam. Contente pelo interesse despertado, explicava: nome mesmo é Margarida. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara, com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Quando lhe davam alguma esmola, davam-lhe pouca, pois ela era pequena e realmente não precisava comer muito. Quando lhe davam cama para dormir, davam-lhe estreita e dura, porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Ela também não agradecia muito, sorria e balançava a cabeça. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, no quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga, cheia de árvores em Botafogo. A família achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde andava. Um dia, uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil: passeando. Acharam graça que uma velha vivendo de caridade andasse a passear, mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o Rio, não há muito, com uma senhora muito boa, que pretendia interná-la no asilo, mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Sua vida corria assim, sem atropelos, quando a família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo e achou que assim também era demais. De algum modo, tinham razão. Todos lá eram muito ocupados. De vez em quando, surgiam casamentos, festas, noivados, visitas. E, quando passavam, atarefados pela velha, ficavam surpreendidos, como se fossem interrompidos, abordados, com uma pancadinha no ombro. Olha! Sobretudo uma das moças da casa. Sentia um mal-estar irritado. A velha enervava, sem motivo, sobretudo o sorriso permanente, embora a moça compreendesse tratar-se de um rito inofensivo. Talvez por falta de tempo, ninguém falou no assunto, mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as 2 irmãs passaram um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro. Porque mocinha não dormiu na noite anterior. A ideia de uma viagem, no corpo endurecido, o coração se desenferrujava todo seco e descompassado,
como se ela tivesse engolido uma pílula grande, sem água. Em certos momentos, nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto, a excitação do passeio prometido e a mudança de vida. De repente, aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido. A começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde, no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. E lembrou-se do marido. Só relembrava o marido em mangas de camisa. Mas não era possível. Estava certa de que ele ia à repartição, com uniforme de contínuo, e a festas de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha, que se virava com leveza na cama. De repente, descobriu que a cama era dura. Que cama dura! Disse bem alto no meio da noite. É que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora sua atenção. E de súbito, mas que fome furiosa! Alucinada, levantou-se, desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada, que guardava secretamente há 2 dias, comeu o pão, como um rato arranhando até o sangue os lugares da boca onde só havia gengiva, e com a comida cada vez mais se reanimava. Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido, se despedindo para ir ao trabalho. Só depois que a lembrança se desvaneceu, viu que esquecera de observar se ele estava ou não em mangas de camisa. Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente. Passou o resto da noite nesse jogo de ver por um instante e depois não conseguir ver mais. De madrugada, adormeceu. E pela primeira vez foi preciso acordá-la. Ainda no escuro a moça veio chamá-la, de lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão. Inesperadamente, mocinha pediu uns instantes para pentear os cabelos. As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado. Ela se penteava. Nunca fora mulher de ir passear, sem antes pentear bem os cabelos. Quando, enfim, se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. Tem mais saúde do que eu, brincou o rapaz. A moça da casa ocorreu, e eu que até tinha pena dela. Mocinha sentou-se junto da janela do carro, um pouco apertada pelas 2 irmãs acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria, mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás. Não vai enjoar, vovó? As moças riram, principalmente a que se sentara na frente, a que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Quis sorrir, não conseguiu. Olhou para todos com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes. Mocinha agora já recomeçara a sorrir. E embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por um cemitério. Passaram por um armazém, árvore, 2 mulheres, um soldado, gato, letras, tudo engolido pela velocidade. Quando Mocinha acordou, não sabia mais onde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente. Era estreita e perigosa. A boca da velha ardia, os pés e as mãos distanciavam-se gelados do resto do corpo. As moças falavam. A da frente apoiara a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. Então a cabeça de Mocinha começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó. Achei, achei! O paletó estava pendurado o tempo todo no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, daquela que morava defronte.
Elvira. E a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia baixo algumas palavras. As moças falavam: "Ah, obrigado, um presente desses eu rejeito." Foi quando Mocinha começou finalmente a não entender. Que fazia ela no carro? Como conhecera seu marido? E onde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estava no automóvel com aquela gente? Logo depois, acostumou-se de novo. O rapaz disse para as irmãs: "Acho melhor não pararmos defronte para evitar histórias. Ela salta do carro, a gente ensina onde é. Ela vai sozinha e dá o recado de que é para ficar." Uma das moças da casa perturbou-se. Receava que o irmão, com uma incompreensão típica de homem, falasse demais diante da namorada. Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis e muito menos a cunhada. "É sim", interrompeu-o a tempo, antes que ele falasse demais. "Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho, você pergunta por Arnaldo. Meu irmão, ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar. Diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você até pode vigiar um pouco o garoto. Viu?" Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Arnaldo não estava. Mocinha entrou na saleta, onde a dona da casa, com um pano contra pó amarrado na cabeça, tomava café. O menino louro, de certo aquele que Mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de mingau de aveia e empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas uniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente, talvez passasse o frio no corpo. A mulher alemã examinava-a de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada, embora de lá tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o endereço. Até num bonde, por acaso. Isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada e a velha tinha um ar sabido. Nem sequer escondia o sorriso. O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta com o armário cheio de louça nova. "Preciso antes tomar café", disse-lhe. "Depois que meu marido chegar, veremos o que se pode fazer." Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa, mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café dava-lhe vontade e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. "Café, café", olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés, o cachorro mordia a própria pata, rosnando. A empregada, também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes. A empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra, a mãe esmagou bastante queijo no pão torrado e empurrou para o lado do filho. O menino comeu tudo e, com a barriga grande, agarrou um palito e levantou-se. "Mãe, 100 cruzeiros." "Não, para quê?" "Chocolate." "Não, amanhã é que é domingo." Uma pequena luz iluminou Mocinha. Domingo? Que fazia naquela casa em vésperas de domingo? Nunca saberia dizer, mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para outro. Mas ela contaria tudo, iam ver. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café. A dona da casa gritou para dentro e a empregada indiferente trouxe um prato fundo, cheio de papa escura. Gringos comiam muito de manhã, isso Mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona da casa, com seu ar, sem brincadeiras, porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão.
a dona da casa tirou uma colherada de queijo branco, triturou com o garfo e misturou à papa. Para dizer verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se então a comer, absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinha olhava, o cachorro rosnava as pulgas. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro, falou em voz baixa com a mulher e, depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. Não pode ser não, aqui não tem lugar não. E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto, não tem lugar não, ouviu? Mas mocinha continuava sentada. Arnaldo ensaiou um gesto, olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha, e mais adiante a velha murcha e escura, com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. E agora estou muito ocupado. Eu lhe dou dinheiro e você toma o trem para o Rio. Ouviu? Volta para a casa de minha mãe. Chega lá e diz, casa de Arnaldo não é asilo, viu? Aqui não tem lugar. Diz assim, casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar para comer, mocinha reapareceu. Obrigada, Deus lhe ajude. Na rua de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido. Não sentiu a menor saudade, mas lembrava-se. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu, como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Um homem passou. Então uma coisa muito curiosa e sem nenhum interesse foi iluminada. Quando ela era ainda uma mulher, os homens. Não conseguia ter uma imagem precisa das figuras dos homens, mas viu a si própria, com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe, queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça enchia uma lata de água. Mocinha ficou parada, espreitando. Viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Quando a estrada ficou de novo vazia, mocinha adiantou-se, como se saísse de um esconderijo, e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilharam suspensas nos cabelos. Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos, em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo, como luzes. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro e subia muito. Mocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore, para poder apreciar. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem, e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Perdoando Deus. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tudo proprietária, nada daquilo era meu, nem eu queria, mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia a mãe de Deus, que era a terra, o mundo, por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se
tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria carinhar, e sem nenhum compromisso comigo, ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim, ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando quase pisei no enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda, em pânico, e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, quieto, ruivo, o meu medo desmesurado de ratos. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato, mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então, não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido. E nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nu um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim? Eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato? A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto, andando com o coração fechado. Minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava, qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva, essa coisa eu o visse no rato, naquela janela, nas pedras do chão. Em mim é que ele não estava mais, em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então, não guardarei segredo e vou contar. Sei que é inóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte, só por carinho não conte, guarde para você mesma as vergonhas dele. Mas vou contar sim, vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez, não vai ficar por isso mesmo, vou contar o que ele fez, vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe, foi porque o mundo também é rato, e eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também, porque eu me imaginava mais forte, porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente, porque eu,
Só por ter tido carinho pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma, e então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva, e então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer de minha pior morte, então, pois, que eu use o Magnificat, que entou às cegas sobre o que não se sabe nem se vê, e que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo, mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu nem o rato sejamos, para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar antes de mais nada esta minha natureza, que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse, porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu. Eu que estava querendo me compensar de mim mesma, com uma terra menos violenta que eu, porque enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe.